Gostaríamos de convidar para a abertura deste primeiro painel o excelentíssimo Dr. Kleber Luiz da Silva Júnior, secretário executivo do CONCPC, Conselho dos Chefes de Polícia Civil. Vamos recebê-lo mais uma vez. Para trás e o ponto de luz. Eu vou colocar a apresentação. Bom dia, mais uma vez saudamos a todos e, em nome do CONCPC, em razão de um triste evento acontecido no último domingo, nós gostaríamos aqui de manifestar de público o nosso pesar e prestar as devidas homenagens, em nome dos delegados gerais de todo o país, ao presidente da DEPOL do Brasil, Dr. Carlos Eduardo Benito Jorge, delegado de polícia do Estado de São Paulo, que dedicou boa parte da sua vida às mais importantes lutas da Polícia Judiciária brasileira e da categoria dos delegados de polícia. Então, ao nosso querido e saudoso Dudu, as nossas homenagens e as nossas condolências a familiares e amigos pela sua passagem e que o legado dele seja reconhecido e que tenhamos toda a força e energia que ele tinha para seguir adiante também lutando por essa instituição e pela nossa categoria dos delegados de polícia. Nós pretendíamos dar uma orientação inicial a essa nossa manifestação, em nome do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, e desde já agradecemos aos organizadores pelo convite para que aqui pudéssemos, nesse fórum tão seleto de debates, trazer algumas ideias, algumas considerações, o que tem sido feito pelos delegados gerais de Polícia Civil para que a gente consiga reerguer, fortalecer e dar novas diretrizes à nossa instituição. Mas eu devo admitir que nesse ano de 2019, já com 14 anos praticamente à frente de algumas lutas pela nossa instituição e pela categoria dos delegados de polícia, eu me senti especialmente otimista e animado em dois recentes eventos. Aproximadamente um mês, nós recebemos no auditório da Direção-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal uma palestra do secretário do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará. Talvez todos aqui tenham acompanhado o que aconteceu no Estado no começo do ano, o Estado tentando impor a sua autoridade no sistema prisional, o que desencadeou uma onda de reações terroristas naquele Estado. Isso não é inédito, já vem acontecendo no Brasil, com queima de ônibus, ataque a comércio e, principalmente, também interrupção no sistema viário da capital do Estado. E o Dr. Mauro Albuquerque, o secretário, na sua exposição, ele nos deu um banho de otimismo, não porque ele está inventando a roda, fazendo algo de extraordinário, mas ele está mostrando que dentro da nossa ordem constitucional e da nossa ordem legal existe espaço para que o Estado manifeste e imponha a sua autoridade e resgate a ordem. Inclusive, no mês passado, numa reunião no Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que é presidido pelo ministro Sérgio Moro, nós até sugerimos ao ministro que pudesse levar o secretário do Sistema Penitenciário do Estado de Ceará para fazer uma palestra a todos os secretários de Segurança Pública, a todos os secretários do Sistema Prisional e, quiçá, também, além dos conselheiros do Conselho Nacional de Segurança Pública, aos governadores de Estado, porque ali está uma boa prática a ser seguida. E eu confesso que hoje, enquanto aguardava aqui as manifestações daqueles que me antecederam à mesa, eu também senti um otimismo enorme com a manifestação da excelentíssima senhora desembargadora Ivana Davi,
porque ela teve a coragem de dizer algumas verdades inconvenientes que, nos últimos anos, poucos atores públicos têm tido a ousadia de dizer, doutora Ivana, que é falar sobre esse estado de coisas institucional que acontece hoje no país. Eu costumo dizer, e aqui não vai nenhum caráter pejorativo, não é uma questão de costumes, mas parece que a gente tem vivido a era das instituições transgênero. E num Estado democrático de direito, o nosso espaço está muito bem delimitado. E numa Constituição como a nossa, extremamente prolixa, que só falta dizer qual que é a cor da roupa que a gente tem que usar de segunda a sexta, quando a gente vê as instituições se assanhando sobre funções que não lhe competem. E o pior, desembargadora, estimulando que outras instituições o façam, isso nos causa uma imensa preocupação. Quando lá na década de 90 nós ainda estávamos cursando a faculdade de Direito, nós nos lembramos, dos ensinamentos de Kelsen, quando ele falava muito da vontade de Constituição. O Brasil ainda tem uma tradição constitucional republicana bastante recente, e é dever de todos nós, enquanto cidadãos, lutarmos, ainda que discordamos, mas lutarmos pela preservação da rigidez da Constituição, e nós consideramos que o papel das instituições nesse processo de consolidação da ordem democrática e constitucional ainda é substancialmente maior. Mas isso só traduz um estado de coisas também, porque um país que não tem uma diretriz, não tem uma meta, acaba que as instituições se acotovelam, as pessoas se acotovelam, cada um querendo se dar melhor, impor a sua vontade, e isso está expresso no nosso país, onde está tudo por fazer. Então, doutora Ivana, com esses breves 2 minutos, a senhora já encheu a nossa alma de otimismo, eu nem sei o que esperar dos próximos 30 minutos. Os desafios são muito grandes para a Polícia Judiciária no Brasil. A gente vive, há alguns anos, um processo deliberado de desidratação da Polícia Civil, isso com reflexos muito impactantes, seja na seara social ou até no próprio ambiente de trabalho das nossas instituições. E nós conhecemos exemplos daquilo que não dá certo e algo que nos chama a atenção. O Brasil se caracteriza e se notabiliza, do ponto de vista da criminalidade, pela extrema violência com que a criminalidade é exercida no Brasil e, acima de tudo, com elevado nível de organização da criminalidade brasileira. E a aposta que tem sido feita, principalmente pelos estados, vai absolutamente de encontro daquilo que seria necessário para combater essa espécie, esse tipo delitivo no Brasil, considerando as suas características. O Brasil tem feito, inequivocamente, uma opção pela ostensividade para o trato da criminalidade. E nós não estamos aqui querendo dizer que a ostensividade não tenha que ser empregada. É um remédio muito bom, mas não é adequado para a doença que se pretende combater. E nós costumamos ilustrar no país esse fracasso da opção que tem sido feita, com todo o respeito àqueles que conduziram certas políticas, ao Estado do Rio de Janeiro. Se nós pegarmos a era do governador Cabral, a gente observa que a Polícia Militar teve um incremento dos seus quadros acima de 100%. E a Polícia Civil, que tinha 14.500 homens, ainda era 5.500 a menos do que o quadro ideal, 8 anos depois tinha 9.500. Num Estado que se caracteriza pela organização máxima das estruturas de crime, quando você sufoca a Polícia Judiciária e aposta na ostensividade, o cenário está pronto para que o Estado perca a luta. E a tragédia estava ali anunciada, e a gente nem precisa dizer o que aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro. E vale ilustrar, nesse caso, que nesse ano, apesar do estado de calamidade financeira enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro, com todas as dificuldades, com mínimas ações que importaram simplesmente na autonomia e na valorização das instituições policiais, o Rio de Janeiro, apesar da campanha agressiva da imprensa, que ontem estava noticiando um número excessivo
relacionado à letalidade policial, a imprensa esquece de dizer que nos 10 primeiros meses naquele estado, 900 vidas foram poupadas. E que, do ponto de vista dos homicídios, o Rio de Janeiro vai retornar aos números de 1991. Sem maior esforço, apenas valorizando as instituições. Mas focando aqui na mensagem que nós gostaríamos de trazer, o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, que é uma entidade que congrega todos os dirigentes máximos da Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal, nos últimos anos, e também com todas as dificuldades, ele vem se empenhando para conseguir estruturar a nossa instituição e projetá-la para o futuro, de sorte que a polícia tenha uma nova configuração e atenda aos anseios da sociedade. E nós gostaríamos aqui de destacar algumas políticas que têm sido levadas a efeito, que certamente impactarão de forma muito profunda na questão do fortalecimento da polícia judiciária. Apesar de ser delegado de polícia no Distrito Federal, eu sou oriundo do estado de Minas Gerais, e quando eu cheguei no Distrito Federal, já para o curso de formação da Polícia Civil, a primeira vez que eu vi uma viatura da Polícia Civil do Distrito Federal, eu imaginei que fosse uma ambulância, de acordo com aquilo que eu tinha, né, de vivência dos símbolos e das imagens das instituições do meu estado. Por quê? Porque em Minas Gerais, a cor das viaturas de polícia era predominantemente preta, mas também branca, e no Distrito Federal era predominantemente branca, verde e vermelha, que eu sempre associei a instituições de saúde. Por que eu estou dizendo isso? No Brasil inteiro, apesar das nossas competências, na verdade, as nossas atribuições serem as mesmas quando a gente fala da polícia judiciária, havia uma diferenciação enorme do ponto de vista daquilo que as caracteriza externamente, a sua imagem. Então, no Rio Grande do Sul, um cidadão que fosse ao Distrito Federal e visse uma viatura da Polícia Civil, ele provavelmente não a reconheceria. E se esse mesmo cidadão fosse ao Ceará, ele também provavelmente não reconheceria. A gente tinha uma dificuldade muito grande de criar uma identidade visual, uma identidade de imagem que caracterizasse a Polícia Civil. E um outro problema que a gente sempre enfrentou é uma tradição das nossas polícias de quererem mostrar não a instituição, mas a unidade que representou aquela operação, aquela atividade. Então, nós temos uma fauna extensa no país, onça, leão. No Distrito Federal, a gente tinha um tatu, que era da Delegacia do Meio Ambiente, a DEMA, e isso confunde as pessoas, porque elas não conseguem vincular, muitas vezes, a imagem daquela operação, daquela atividade, daquela ação policial, à sua instituição. Então, o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, diante dessa situação, ele compreendeu, depois de muitos anos de debate, que era importantíssimo a gente investir numa unidade, na padronização da nossa identidade visual. E, dessa maneira, no ano de 2017, foi aprovada a resolução número 1 de 2017 do CONCPC, que criava os novos padrões visuais da Polícia Civil. E foi estabelecido ali um prazo de 3 anos para que todos aqueles que se comprometeram, e a resolução foi unanimemente aprovada, que eles estabelecessem esses novos padrões nas suas instituições. E é com muita alegria que, passados 2 anos, hoje praticamente todas as polícias civis do país já comungam da mesma insígnia, agregando os brasões em respeito aos regionalismos, e nós já estamos conseguindo fazer plotagem de viaturas, confecção de uniformes e adotando todos aqueles padrões que foram pré-estabelecidos pelos chefes de polícia. Parece uma atitude pequena, uma ação pequena, mas isso certamente gera um ganho muito grande de imagem institucional para os policiais, transmite uma sensação de recomeço, uma virada de página, um capítulo em branco que se inicia para a instituição, e nós entendemos que esse sentido de unidade ele vai ser muito importante nesse processo de fortalecimento da Polícia Civil. Outro tema que nós gostaríamos de destacar é sabido, notório, o Brasil, nos últimos anos, principalmente a partir da Operação Lava Jato, tem mostrado que é preciso investir no combate à corrupção de uma forma prioritária.
E a Polícia Federal vem conduzindo esse processo muito bem nos últimos anos, é uma instituição que estrategicamente resolveu abraçar essa casuística, o que impactou muito também na imagem, na percepção que as pessoas têm da Polícia Federal. Hoje, certamente, essa instituição é top of mind na mente dos brasileiros em relação à eficiência, à excelência de suas atividades, mas nós começamos a nos dar conta, no âmbito da Polícia Civil, de que nos estados e nos municípios nós estávamos desperdiçando as nossas energias também na repressão qualificada à corrupção. Isso por quê? Porque existe, inequivocamente, uma falta de autonomia da Polícia Civil para a elaboração das suas políticas, mas também porque, em razão da elevada casuística que nós temos que atender, né, que é toda a repressão criminal, praticamente de A a W, e o Brasil, infelizmente, onde o crime deveria ser um fenômeno de exceção, isso se tornou a regra e a coisa nos últimos anos começou a fugir do controle, mas a Polícia Civil muito assoberbada no seu dia a dia, nos seus afazeres, em tipologias importantíssimas como homicídio, latrocínio, roubo, a gente acabava deixando de investir prioritariamente no combate à corrupção. Então, entenderam também os chefes de Polícia Civil reunidos em conselho que era necessário um ponto de partida, a gente marcar, né, o início de uma nova era na instituição, onde, além de todas essas tipologias importantes, principalmente os crimes hediondos, mas que a gente pudesse também investir as nossas melhores energias no combate à corrupção, porque é onde a vida acontece, é nos municípios, no âmbito dos estados, nós temos uma enorme capilaridade e era possível que a gente avançasse nesse sentido. E, para nossa alegria, já no começo desse ano, o ministro Sérgio Moro, já à frente do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ele compreende também a necessidade da União fortalecer essa política iniciada pelo CONCEPC e, para nossa alegria, o nosso júbilo, no mês de julho desse ano, ele publica a portaria 691 de 2019, onde ele muito inteligentemente condiciona o repasse de recursos da União aos estados, a criação de estruturas específicas de combate à corrupção no âmbito das polícias civis dos estados e do Distrito Federal. Com isso, hoje nós já temos 22 estados, mais o Distrito Federal, com unidades específicas constituídas, e cada vez mais nós vamos consolidando essa política no âmbito da Polícia Civil. Outra questão importantíssima e uma política que tem sido prioritária no âmbito do CONCEPC é a questão do combate à lavagem de dinheiro. Esse tema é de uma importância destacável hoje, do ponto de vista da formulação de políticas pelos nossos gestores, porque nós nos demos conta também, assim como a questão da corrupção, que nós estamos produzindo muito, trabalhando muito, a despeito das críticas que sofremos. Aliás, os mesmos críticos que falam que nós produzimos a quinta maior população carcerária do país, falam que os nossos dados, né, de resolução de crimes e de investigações são substancialmente baixos. Mas, enfim, nós compreendemos que nós deveríamos virar uma página também na história da nossa cultura organizacional, no que tange à estratégia de repressão criminal. A Polícia Civil sempre se dedicou muito fortemente à busca da liberdade do indivíduo, da cessação da liberdade dele pela prática do crime. E muitas vezes nós deixamos de lado, porque não era parte da nossa cultura organizacional, a busca da quebra da estrutura financeira, principalmente das organizações criminosas. E, graças também ao excelente exemplo da Polícia Federal, nós nos dispusemos a fazer os melhores esforços para que a cultura da repressão à lavagem de dinheiro começasse a fazer parte também das nossas ações. E, em razão disso, nós aprovamos uma resolução onde os chefes de Polícia Civil se comprometeram a fortalecer as suas estruturas de repressão à lavagem de dinheiro,
Para que todos aqui tenham uma ideia, em muitos estados, essas estruturas, os laboratórios de lavagem de dinheiro, estavam nas secretarias de segurança pública. Secretarias de segurança pública são órgãos importantes, mas são órgãos administrativos e não órgãos policiais, e, a nosso ver, não faz o menor sentido que estruturas como essas e outras estruturas finalísticas estejam inseridas organicamente nessas pastas. Então, nós aprovamos a resolução e, além disso, nós sugerimos também à ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a aprovação de uma ação específica coordenada pelo CONCEPC sobre a temática da lavagem de dinheiro. Essa ação foi durante 2 anos coordenada pelo CONCEPC, com extraordinários resultados nos 3 eixos que foram trabalhados, que é o eixo normativo, de capacitação e de estruturação, e nós compreendemos que é outra política absolutamente estruturante que nós estamos levando a efeito e que certamente esse pequeno germe que nós lançamos agora surtirá grandes efeitos no futuro. Nós temos investido muito também na questão da repressão do combate a crimes patrimoniais. O Brasil fez uma aposta, aproximadamente 15 anos, num combate qualificado ao crime de homicídio no país, porque é o maior indicador internacional de criminalidade. O Brasil estava, inclusive, ameaçado de sofrer certas sanções em organismos internacionais, e, a partir do governo do saudoso Eduardo Campos, no estado de Pernambuco, com a política do Pacto pela Vida, todos os estados, quase, no Brasil, acabaram abraçando a política de repressão prioritária a homicídios, mas nós não podemos nos enganar. O que apavora e atormenta indistintamente a todos os brasileiros é a perspectiva de ser assaltado. É o crime de roubo, inclusive no interior do próprio domicílio. Nós, pouco a pouco, em razão desse estado de coisas que se tornou o Brasil, a gente acaba se acostumando com o fato de boa parte dos crimes patrimoniais serem praticados no interior do domicílio. Em qualquer sociedade minimamente civilizada, a prática de qualquer crime no interior de domicílio é inaceitável. O domicílio é o templo-mor do exercício das liberdades individuais, e no Brasil a gente vem aceitando isso com certa passividade. E o CONCEPC vem se debruçando sobre isso. Ao longo desses últimos 2 anos, fizemos operações de âmbito nacional de repressão qualificada aos autores do crime de roubo, e, além disso, nós elaboramos também um projeto de lei que foi apresentado por líderes de frentes parlamentares que representam a integralidade da Câmara dos Deputados, que ele dá um novo delineamento à estrutura do artigo 157 do Código Penal, trazendo novas qualificadoras, alcançando o maior número de casuística possível, para que o Estado possa mandar uma mensagem clara de não tolerância à prática desse tipo de crime, especialmente se for cometido no interior do domicílio da vítima ou se for praticado com o emprego de arma de fogo. É necessário que a gente faça esse esforço civilizatório no país, e realmente nos chama a atenção a falta de reação mínima do Estado a esse estado de coisas que nós estamos vivendo. Nós elaboramos também, junto com o chefe de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, um projeto de lei que está para ser votado na CCJ da Câmara dos Deputados, que cria a figura típica da prática do escudo humano. A gente tem testemunhado no Brasil, com todo o pesar, a prática desse crime denominado novo cangaço. Isso é algo que remonta à barbárie. Num país como o nosso, não deveria ser tolerado de forma alguma, né? Estruturas criminosas, fortemente armadas, com um aparato logístico extraordinário, invadem principalmente pequenas cidades, atormentam aquela população e, ao final, para assegurar a impunidade e o produto do crime, eles fazem de reféns escudos humanos. E o objetivo da propositura desse novo projeto é simplesmente aumentar um pouco o ciclo de encarceramento desses autores, porque hoje o ciclo de encarceramento do autor de roubo, ainda que circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou praticado em concurso, é muito pequena, e a nossa experiência policial mostra o seguinte, que uma vez que o indivíduo pegou em arma de fogo para atentar contra bens jurídicos de terceiros, ele vai fazer disso um meio de vida e não vai voltar atrás. Ou o Estado impõe a sua autoridade, ou nos resta torcer para que eles tombem em alguma situação.
Nós já investimos também em diversas outras políticas, mas nós fomos informados que o nosso tempo acabou. Mas nós gostaríamos de destacar aqui um pequeno fato, algo que é muitas vezes repetido, ainda que seja uma mentira, mas de tantas vezes que se repete, acaba sendo tido como uma verdade, e o Brasil acaba adotando alguns mantras. Eu mesmo, na minha época de estudante de Direito e recém-possado na Polícia Civil, eu acabava repetindo, até inconscientemente, esses certos mantras que nos são impostos e ensinados, e um deles que acabou pegando, principalmente numa campanha difamatória que a Polícia Civil sofreu no ano de 2013, quando era tramitada a PEC 37, em relação aos índices de apuração de homicídios no Brasil. E o pior é que a imprensa irresponsavelmente vem repetindo isso, que nós investigamos apenas 5%, mas na maioria das vezes 18%. Mas eu queria dizer a todos os senhores e senhoras aqui presentes, que esse dado é mentiroso, além de desonesto. Os indicadores que são usados para se chegar a esses números não medem os processos internos da Polícia Civil. A má-fé é tão grande que, para se chegar a esses números, os indicadores usados são os números de denúncias oferecidas relacionadas a inquéritos de homicídio e, pasmem, os senhores e senhoras, para certos membros da academia, o indicador empregado é o número de condenações pelo Tribunal do Júri. Mas essa mesma academia que usa esse indicador aponta que a média de tempo para julgamento pelo Tribunal do Júri no Brasil é de 10 anos. Então, observem, a absoluta má-fé com que nós somos tratados. Os indicadores que são usados por nós, que consta de uma resolução do CONCEPC, que são os mesmos adotados pela Polícia Federal há 12 anos, não só adotados pela Polícia Federal, mas também chancelados pelo Tribunal de Contas da União nos relatórios anuais da Polícia Federal, apontam que em nenhuma unidade da Federação Brasileira esses dados são inferiores a 50% e nós atingimos índices de 95%. Talvez nós tenhamos tempo para abordar outras questões durante os debates, mas nós gostaríamos de deixar uma mensagem final aqui de otimismo. Os desafios são muito grandes, nós sofremos com uma deficiência enorme dos nossos quadros. Hoje, nenhuma Polícia Civil do Brasil tem sequer 50% do seu quadro previsto. Nós padecemos também de uma falta absoluta de investimento. Em muitos estados, o contingenciamento já acontece no início do ano, já no primeiro trimestre, e já é um contingenciamento de investimento nas nossas instituições para algo próximo de zero. Temos um problema estruturante também importante, que é a custódia de presos em unidades da Polícia Civil. Isso é algo inaceitável, isso não tem respaldo constitucional, nem infraconstitucional. O Estado do Paraná, por exemplo, hoje abriga em unidades da Polícia Civil quase 11 mil presos. Isso é a inviabilização completa do exercício das nossas funções. Nós temos também uma situação muito complexa, enfrentada já por 18 estados, que é a autonomia da perícia, que tira muito da eficiência da Polícia Civil, e é algo que nós temos uma preocupação muito grande. E a falta de autonomia. Nós chegamos já a 211 anos de existência da Polícia Civil no Brasil, da Polícia Judiciária em geral, e até hoje nós não contamos com uma lei orgânica, uma certidão de nascimento. Isso não é aceitável na oitava, nona economia do mundo, num país continental com 200 milhões de habitantes. Isso mostra a absoluta falta de seriedade com que esse país trata as suas instituições de Estado, principalmente aquela que é a mais fundamental em qualquer Estado civilizado. Mas nós estamos de pé, desembargadora Ivana. A Polícia Civil, apesar de todos os percalços, ela segue de pé, segue trabalhando para fora. Nós trabalhamos para a sociedade, em nome da sociedade, em nome do interesse público, e eu tenho certeza que nós, no futuro, estaremos maiores, fortalecidos e ainda cada vez mais dispostos a trabalhar e servir esse país. Muito obrigado a todos.